obedecer sempre nos trará o melhor de Deus? Tão somente se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou dela, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué 1:7. Já aconteceu dos seus pais mandarem você fazer alguma coisa e você não entender muito bem o motivo? Por que será que às vezes é difícil para nós obedecermos? Será que é porque algumas ordens parecem não fazer muito sentido para a gente? Pode ser. Mas, mesmo que não faça sentido para nós, será que esta ordem não precisa ser cumprida? Na história de hoje, vamos conhecer dois homens que tomaram decisões bem diferentes. Um se chamava Josué, um homem que decidiu obedecer a Deus sem perguntar nadinha, e o outro tinha o nome de Acã e preferiu o caminho da desobediência, causando muita tristeza para seus amigos e toda a sua família. Vamos conhecer? Deus abençoa quem obedece, mas e quem desobedece? Referência bíblica, Josué 6:8. A Bíblia conta a história de Josué, um homem corajoso, fiel a Deus e que decidiu ser obediente em tudo o que Deus o pedia para fazer. Graças ao seu coração obediente, Deus o colocou para liderar o povo de Israel pelo deserto a caminho da terra prometida, que se chamava Canaã. Vocês devem se lembrar que Deus prometeu a Moisés que daria um lugar lindo e muito rico para o povo morar. Então, após a morte de Moisés, Josué ficou responsável por ajudar o povo a chegar nesse lugar de promessa. Mas não foi fácil para Josué. Ele enfrentou muitas dificuldades e lutas para manter o povo unido no deserto. Só que Deus estava com Josué e ele vencia tudo. Teve um momento muito legal que Josué viveu com o povo: a Batalha de Jericó. Deus prometeu que ele conquistaria a cidade de Jericó, mas ele era muito forte e protegida por muros enormes e com portões muito bem fechados. Como conseguir entrar ali? Mas o nosso Deus já tinha um plano e disse para Josué tudo o que ele tinha que fazer. O exército de Israel teria que rodear a cidade de Jericó por 6 dias e no 7º dia rodear a cidade 7 vezes, tocar as trombetas e gritar bem forte. Isso seria suficiente para as muralhas caírem. Muito doido, né? Mas milagres são assim mesmo. Então, todos obedeceram, os muros da cidade foram ao chão, e assim o povo conquistou a cidade de Jericó. Viram só como é bom ser obediente? Deu tudo certo. Porém, nesse mesmo episódio da tomada da cidade de Jericó, Deus havia orientado ao povo que não pegasse
nada daquela cidade. Deus falou isso porque normalmente no final de uma guerra, os vencedores levavam tudo de valor que tinha na cidade. Mas Acã, um dos soldados de Josué, pegou escondido moedas de ouro, uma capa bonita e outras coisas preciosas. Ele levou para sua casa, enquanto o povo lutava, e Deus ficou muito zangado, porque tinha pedido para que não fizesses isso. Josué nem desconfiava do que Acã tinha feito, mas Deus havia visto tudinho. O problema desta desobediência de Acã foi que, logo após a tomada de Jericó, Josué e todo o seu povo foram para uma outra guerra em que infelizmente fracassaram. Isso ficou conhecido como a derrota de Ai. Depois da vitória de Jericó, que era uma cidade grande, Josué achou que ganharia a batalha fácil, porque os inimigos eram bem mais fracos e em números bem menor. Josué deve ter dito: beleza, essa batalha é mole pra gente. Xiii. Mas lembram de Acã, aquele que desobedeceu às orientações de Deus lá em Jericó? Pois é, agora é que você vai entender o problema que isso deu. A guerra parecia ganha, mas o povo de Israel foi derrotado e Josué perdeu muitos soldados. Josué ficou tão triste e sem entender nada que foi conversar com Deus. Meu Deus, por que o Senhor não ajudou a gente a vencer? Fomos humilhados, disse Josué. Deus respondeu: estou profundamente triste porque um de vocês me desobedeceu e guardou coisas condenadas dentro de casa. Josué então procurou entre todos que haviam cometido tal desobediência a Deus. Acã, não resistindo à pressão, não conseguiu mais esconder e confessou que tinha pego alguns objetos de Jericó. Ele desobedeceu feio a Deus. Sabe o que é pior? Acã não se arrependeu. Por causa disso, ele e sua família sofreram consequências muito graves. Eles foram expulsos do meio do povo e mortos, muito triste. Depois disso, Deus deu uma nova chance a todos que acolheram ser obedientes. Josué recebeu novas instruções de Deus sobre como deveria conduzir novamente o povo e todo o seu exército para a cidade de Ai. Então, um novo ataque foi organizado e desta vez Josué e todo o povo foram vitoriosos. O que você aprendeu com os exemplos de Josué e Acã? Nossa desobediência, além de nos levar para longe de Deus, pode causar problemas para nós e para aqueles que amamos. Deus não deseja que vivemos assim, tristes e longe dele. Ao contrário, sempre está disposto a nos dar uma nova chance de fazermos aquilo que é certo. Portanto, se você quer se dar bem, faça como Josué e decida obedecer sempre. Mas se por acaso você vacilar, peça perdão a Deus o quanto antes. E não fique bravo quando você for corrigido. Isso é para você entender que errou e acertar da próxima vez. Tá até roncando, ó. Obedecer a Deus
responsáveis é sempre melhor, pois Deus fica feliz, você fica feliz e também fica longe de qualquer perigo. Vamos orar? Vamos orar? Então. Ó, eu vou falar e você vai repetindo, hein? Querido Deus, obrigado porque quando sou corrigido, sei que é para o meu bem. eu sei que é para o meu bem. Por isso, Por isso, decido obedecer a você e aos meus pais, e aos meus pais, porque esta é a melhor maneira porque essa é a melhor maneira de eu estar sempre protegido e seguro. para eu sempre estar protegido e seguro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a história, tá bom? Obediência e desobediência. O que você prefere? Obediência. Obediência? Então tá bom, então. Bora dormir? Fica aqui comigo. Tá, Deus abençoe, tá? Pode ficar aqui comigo, pai? Eu preciso ir dormir também. Então dorme aqui. Na minha cama tem espaço, ó. Tem. Deita aqui. Tem espaço pra você. Ai, eu tô com sono. Ó, mais uma, quer ver? Eu tô com sono já. Então deita aqui. Ó, vou contar mais uma aqui, ó. Tá. Ser obediente aos pais, princípio da lição. Deus quer que sejamos filhos obedientes, não somente no nosso falar, mas também na maneira de agir. Base bíblica, Mateus 21, 28 ao 32. Obedecer aos pais é um mandamento com promessa que precisa ser levado a sério. Versículo para decorar. Vós, filho, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6, versículo 1. Objetivos educativos. Ao final da lição, as crianças descrever os dois filhos dessa história, desenvolver um desejo por obedecer a palavra de Deus e às autoridades. Quebra de gelo, não é? Quebra-gelo. Simon diz: desenvolvimento. O líder pede que as crianças fiquem dispersas pela sala ou comandando a brincadeira, e Simon diz: essa dinâmica envolve movimentos corporais e o líder comanda os movimentos dizendo sempre a palavra Simon diz. Antes de dizer o que se faz, exemplo, Simon diz: eleva o braço direito,
todos elevam o braço direito e só podem abaixar se o líder dizer novamente a palavra Simon diz. Ficando assim, Simon diz: abaixa o braço direito, e todos abaixam o braço direito. E vai sendo citada várias partes do corpo. Porém, se o líder não falar a palavra Simon diz e os participantes fizerem o movimento, será falta e serão eliminados do jogo. Vence quem for o último a não cometer erro algum. Já brincou dessa brincadeira? Tipo, é que nem aquela, o mestre mandou, daí você levanta, ergue o braço direito ou o braço esquerdo, abaixa o braço, ergue a cabeça para cima, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, entendeu? Simon diz. Lore, tipo, você é a Lorena, aí você, Lorena diz, abaixa, aí tem que ficar abaixado. Lorena diz, levanta. Lorena diz, ergue uma perna. Aí tem que erguer uma perna. Qual perna? Perna direita. Quem erguer a perna errada aí perde, entendeu? Ah, não entendi. Se ergueu coisa errada, perde. Qualquer movimento errado que fazer, vai ser eliminado. vai ser eliminado. E dá pra voltar o jogador que perdeu? Só depois que acabar tudo. Mas aí, se perder um monte de jogador... Tem uma história aqui, ó. O quê? Alguma vez seu pai ou sua mãe pediram para você fazer alguma tarefa em casa? Ajudá-los com alguma coisa? Com certeza sim. Vou contar uma instrução antes de lermos a parábola de hoje. Olá. Havia um pai que tinha 2 filhos, João e Guilherme. Um dia, papai entrou no quarto do João, que estava fazendo um avião com palitos de sorvete. O pai falou: João, filho, ontem à noite houve muito vento e as folhas das árvores caíram na calçada. Eu gostaria de que você pegasse um saco de lixo e uma vassoura e limpasse a frente da casa. Ah não, papai. Você não está vendo que estou muito ocupado? Estou trabalhando nesse avião e não quero parar. O pai deu meia volta e saiu procurando o outro filho. Ele estava assistindo televisão. Guilherme, você poderia limpar a calçada na frente? Porque está cheia de folhas por causa do vento de ontem. Sim, papai, eu vou, respondeu Guilherme. Que bom, disse o pai. Vou deixar o saco de lixo e a vassoura perto da porta. Depois que o pai sai, João começou a pensar: eu posso limpar a calçada e ainda terei tempo de terminar o avião hoje. Então, muito disposto, João foi limpar a calçada. Quando o papai chegou, viu João trabalhando e perguntou: cadê o Guilherme? Não sei, papai. Da última vez que eu vi, estava assistindo televisão. Quando o papai entrou, não podia acreditar. Guilherme estava ainda no mesmo jeito, deitado no sofá assistindo televisão. Qual dos 2 filhos será que agradou e obedeceu ao seu pai? Na parábola de hoje, Jesus contou uma situação parecida para mostrar como
algumas pessoas respondem à palavra de Deus. Vejamos Mateus 21, versículo 28 a 32. Havia um homem, dono de campos e vinhas, que tinha 2 filhos. Então o pai pede ao primeiro filho, figura 3: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei sim, senhor, mas não foi. Depois o pai chegou ao segundo filho e disse o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi e fez o que o pai pediu para ele. Jesus perguntou: Qual desses 2 filhos obedeceu o seu pai? Qual você acha? O que significa obedecer? Deixe as crianças responder. O que significa responder? Que? Obedecer. Obedecer. Obedecer é para obedecer os pais. Fazer o que pede. Jesus quer que percebamos que o que fazemos é mais importante que o que dizemos. Muitas vezes, com a nossa boca dizemos sim, mas o nosso agir é o contrário. Muitos dizem sim para Jesus da boca para fora. Atividade, olha lá. Quais são as características de uma criança obediente? Quais são as características de uma criança obediente? Não sei. Não sabe? Quais são as características de uma criança desobediente? O que uma criança obediente faz? Faz o que o pai pede. Faz o que o pai pede. E a desobediente? Não faz o que o pai pede. Não faz o que o pai pede. Como você responde aos seus pais quando pede alguma coisa? Não sei. Como você responde quando eu peço para você fazer alguma coisa? Você obedece ou você não obedece? Eu obedeço. Que coisas nos estimulam a sermos desobedientes? Que decisão você vai tomar a partir de hoje? Não sei. Faça uma oração renunciando à desobediência e às coisas que a estimulam. Ore pedindo a Deus um coração submisso e obediente nas crianças. Depois da oração, estimule as crianças que precisam pedir perdão aos seus pais, que faça isso voltando para casa. Divida a célula em 2 grupos. Cada grupo deve dramatizar essa palavra nos tempos modernos, mostrando 2 tipos de crianças, obedientes e as desobedientes. Aqui, ó. Aí aqui tem as imagens, que não vai dar pra ver na tela. Mas ó, vai passar aí na tela, vai ter o PDF com os dizeres para você poder pesquisar. Os desenhos para a criança poder ilustrar, você que está assistindo aí, tá? Se você gostou da história, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. E bons sonhos, bom sono, seja obediente e fica com Deus, tá bom? Uma noite abençoada de sono para você.
Dá tchau pra galerinha. Tchau, galerinha. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Faz aquela oração antes da gente ir. Faz, então. Fala pra mim imitar que agora esqueci. Boa noite. Boa noite.